A partir de agora, no Revista Justiça, Mundo Digital. Mundo Digital, mais uma vez preocupado com mais um vazamento, porque pesquisadores de segurança descobriram um vazamento de 26 bilhões de registros de dados, apelidado até de mãe de todos os vazamentos. Plataformas como o X, antigo Twitter, Adobe, Canvas, Dropbox, LinkedIn, Telegram foram afetadas junto até com instituições brasileiras, USP, SP-Trans e Petrobras. Embora muitos dados sejam de vazamentos anteriores, a combinação de nomes de usuário e senhas é uma ameaça séria. Por isso, eu converso agora com o advogado especialista em direito digital, o Dr. Fernando Pérez. Dr. Fernando, bom dia, bem-vindo. Olá, muito bom dia, querido Sérgio, queridos ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com todos vocês. Doutor Fernando, como é que foi identificada mais esse vazamento, ou posso dizer, esse mega vazamento? De fato, existem diversos pesquisadores, Sérgio, que pesquisam, né, que procuram pela internet de forma frequente, sabem, né, os caminhos que precisam percorrer para encontrar esses tipos de arquivos, né? Muitas vezes são arquivos até menores, mas valiosos também, no sentido criminoso, né, que são menores, às vezes até disponibilizados gratuitamente, ou muitos desses arquivos eles são vendidos, e principalmente lá na Deep Web, né? Então, esses pesquisadores, né, isso por todo mundo, ficam investigando, analisando e monitorando essas ocorrências. Não é nenhuma surpresa que existem arquivos, por exemplo, sendo vendidos, né, em comércios na Deep Web e até mesmo fora, por valores pequenos, valores maiores. São arquivos que são muito valiosos, né, para os criminosos, porque eles conseguem muitas informações. Então, acontece que já é mais comum, né, ou seja, não é uma novidade tão grande encontrar esses tipos de arquivos por conjunto ou até mesmo classificados. Ocorre que esse que foi identificado, ele assustou bastante, justamente pela essa combinação, né, como você disse, mais de 26 bilhões de dados, ou seja, tem muito provavelmente dados repetidos, né, e mesmo que sejam dados de vazamentos anteriores, de alguns meses, 2 anos atrás, mas quando em conjunto, como você mesmo mencionou, quando esses dados eles são colocados em conjunto, é possível obter muitas informações adicionais. Às vezes você tem um dado de acesso, um login em um banco de dados e tem uma senha em outro banco de dados, então essas informações unidas acabam causando um impacto muito grande, né? Então, são diversas ocorrências dessas que nós identificamos, né, todos os anos, todos os meses, mas esse em destaque causou um espanto muito grande pela forma como ele foi unificado, né? Doutor Fernando Pérez, quais os impactos, então, nos dados pessoais dos usuários brasileiros? Veja, foi identificado, né, muitos, né, centenas de milhões de dados de brasileiros, de instituições brasileiras, portanto, dados de brasileiros também. Ainda há um outro dado, também há uma outra informação, que muitas dessas instituições podem ser internacionais, ou seja, dados de redes sociais, de plataformas e sites de compras internacionais, mas que contém dados de brasileiros também. Então, isso acaba por dar uma continuidade, um material adicional para os criminosos cometerem crimes aqui no Brasil. Eu lembro de nós tivemos, né, informações há uns 2 anos atrás, né, no início do ano retrasado, sobre diversos mega vazamentos aqui do Brasil também. Um desses vazamentos, um desses bancos de dados, continha dados de mais de 130 milhões de brasileiros, né? Então, todas essas informações, elas acabam gerando dados individuais ou em conjunto que possibilitam ao criminoso fazer, né, praticar um crime tanto focado numa pessoa, ou seja, ele consegue atingir, né, uma pessoa específica, ou também tentar fazer um ataque em massa, enviando, por exemplo, diversos e-mails, mensagens para WhatsApp, mensagens para redes sociais. Só que muitas dessas vezes o criminoso ele tem dados específicos, dados especiais da pessoa, né, dados pessoais e dados especiais, eu digo, particulares, nesse sentido. Então, hoje a ocorrência do crime cibernético ela é muito mais especializada.
esses dados, eles inclusive são trocados, eles são comercializados entre os criminosos. Então existe um banco de dados que serve os criminosos. Então, por exemplo, alguém que quer cometer um crime contra alguém específico, se tiver esse contato de outras pessoas que contêm esse banco de dados, ele consegue ir lá e solicitar, muitas vezes, não só os dados pessoais. Às vezes o criminoso ele tem inclusive cópias de documentos, por exemplo, da vítima, né? Então existe um crime muito bem organizado em relação a isso. E a gente pode pensar, poxa, eu tenho centenas de milhões, bilhões de dados, né, num banco de dados, mas como é que o criminoso ele faz isso? Ele joga dentro de um software e o software ele faz toda essa classificação e ele consegue organizar todos esses arquivos de modo que o crime ele é muito eficiente. E aqui no Brasil nós vamos verificar, né, nós já sabemos, estamos verificando, já tomamos conhecimento assim, do aumento do número de crimes cibernéticos, mas com isso, com certeza, muitas outras vítimas serão geradas, né, serão criadas a partir desse vazamento. Doutor Fernando Peres, temos então riscos. Quais são os principais riscos, ou melhor, quais são as naturezas, né? Ou qual é a natureza desses dados que estão sendo vazados e também os principais riscos que podemos fazer associando esse vazamento com o futuro? Veja, hoje, né, a Big Data, né, ou seja, o conjunto de muitos dados a respeito de nossos dados pessoais, dados bancários, dados de acesso, eles já circulam na internet por muitas maneiras, e eu não digo que são maneiras criminosas, mas de maneiras desordenadas e não autorizadas. Quando a gente vai fazer a compra num portal, num site, quando a gente compartilha os nossos dados pessoais com alguém, esses dados eles são compartilhados com outras empresas e a partir daí a gente perde o controle sobre tudo isso. Então, esse Big Data não quer dizer que ele tem origem criminosa, mas quando todos os nossos dados eles estão disponíveis sem o nosso controle, disponíveis para outras pessoas, e daí também para criminosos, isso acaba tornando um perigo muito grande. Hoje, nós podemos dizer que para todos nós, né, quase que sem exceção, que nós estamos à mercê dos nossos dados que estão circulando hoje, estão sendo vendidos ou circulando gratuitamente hoje no mundo virtual. Então, esses dados, eles podem ser dados pessoais, em algum lugar que a gente fez no cadastro, ou numa plataforma, ou numa rede social. E aí, eu abro um parêntese que e esse é um perigo muito grande da circulação dos nossos dados pessoais, mas existem bancos de dados autorizados, onde uma empresa vai lá e paga, por exemplo, e consegue os nossos dados pessoais. Então, é um perigo muito grande. Mas, além disso, veja só, dados, por exemplo, de cartão de crédito, hoje na Deep Web se vende dados, se vende banco de dados, se vende números de cartão de crédito com todas as informações, com um código de segurança, inclusive classificados pelo valor do limite do cartão. Então hoje por 50, por 100 dólares, você pode comprar, por exemplo, 1000 números de cartão de crédito e o criminoso ele faz a festa com isso. E além disso, algo que é extremamente preocupante e vai da cultura básica de cibersegurança, que é, por exemplo, um endereço de e-mail com uma senha. Aí a gente pode pensar o seguinte, poxa, mas ele pegou um endereço de e-mail, uma conta que eu não uso muito e tudo bem se ele tivesse acesso, mas muitas vezes, olha só, a gente utiliza a mesma senha para todos os meus canais de plataformas, redes sociais, portais. Então o criminoso ele pega o meu login, ele já sabe meu e-mail, já sabe a minha senha também, e consegue ter acesso, consegue sequestrar contas, consegue entrar em bancos, enfim. Então, e mais do que isso, a gente pode pensar, poxa, esse site aqui, ou eu não utilizo com muita frequência, mas a partir do momento que esse conjunto de dados ele é unificado, ele consegue ter várias fontes de informações sobre nós e em dado momento ele tem todas as informações. Então, são dados pessoais, dados financeiros, dados de acessos, que se reunidos, eles conseguem ter informações quase que completas sobre todos nós. Doutor Fernando Peres, está explicando para a gente então até esses riscos, mas quais medidas de segurança os especialistas estão recomendando para as vítimas desse vazamento?
Olha, veja, nós temos que partir do básico da segurança virtual, mas nós estamos num momento que a gente perdeu o controle sobre tudo isso, né? Não tem como saber, por exemplo, aonde que os nossos dados estão circulando, quem tem os nossos dados e quais dados eles possuem. Então, uma parcela de responsabilidade é nossa também, no sentido de prevenir, né, esses pontos. Eu tenho que começar, por mais que a gente já tenha falado sobre isso, a gente tem que ter qualidade, a gente tem que pensar nas senhas e nas medidas, nos códigos de segurança que a gente utiliza. Um princípio perigoso, uma ação muito perigosa que às vezes a gente toma é colocar a mesma senha em todas as plataformas. Então quer dizer que se os meus dados de uma plataforma forem vazados, o criminoso ele pode ter acesso a todas as outras plataformas, né? Então eu tenho que ter qualidade, eu posso utilizar um gerenciador de senhas, eu devo utilizar senhas diferentes para os portais. Além disso, eu devo conhecer os aplicativos que eu utilizo, isso vale por aparelho celular, isso vale para conta de rede social, conta de e-mail. Eu preciso verificar quais são as medidas de segurança que ele me oferece. A maioria, né, dos principais portais, principais redes sociais, me oferece, por exemplo, um sistema de dupla autenticação. Aquele sistema onde eu coloco a minha senha principal e eu também gero uma senha secundária, ou eu autorizo aquele aparelho. Mas isso quer dizer que que a minha conta ela vai ser impossível de ser acessada? É uma medida infalível? Não. Porque o criminoso, por muitas vezes, ele simula uma terceira medida, como, por exemplo, a ligação de uma empresa, ou, né, eu estou vendendo um produto, aí ele liga para falar daquele produto e ele pede, ele envia um código para o meu aparelho, ele pede para que seja enviado esse código para o meu aparelho, e muitas vezes, de forma inadvertida, eu acabo fornecendo justamente essa senha. Então, eu preciso não só utilizar as medidas de segurança, as ferramentas de segurança que os aplicativos, que os sites me oferecem, mas eu também preciso ter uma cultura de segurança. Tomar muito cuidado, e isso é algo não é novidade, nós já falamos sobre isso, mas são os principais meios, né, de ataque dos criminosos, que é aquele e-mail que eu recebo, uma mensagem que eu recebo no WhatsApp, uma ligação que eu recebo. Eu preciso ter bastante cuidado com tudo isso. Então, conhecer as ferramentas que eu possuo é algo extremamente importante. E existe também, existem portais na internet, e eu posso ir lá no buscador e procurar assim, como saber que a minha senha foi vazada, né? Existem lugares onde eu coloco o meu e-mail, eu posso colocar lá, pesquisar por todos os e-mails que eu utilizo, e ele vai me dizer, olha, esse e-mail foi identificado nesses vazamentos. E talvez a gente se surpreenda se colocar um e-mail, ou aquele e-mail mais antigo que talvez a gente utiliza, e vai ver que o nosso e-mail, as nossas informações já foram vazadas em 5, 10, 15, 20, em 20 oportunidades diferentes. Então, nós precisamos, né, ter esse alerta constante no uso da internet. Pois é, doutor Fernando Pérez, os golpes cada vez mais crescendo, passamos aí pelo Dia Internacional da Proteção de Dados e ficamos pensando, estamos enxugando o gelo, né? Porque outras formas surgem e precisamos o quê? De uma lei mais rigorosa para combater esses vazamentos, proteger mais os dados? O que o senhor acredita que precisa ser melhorado na atual legislação? Olha, são dois pontos principais, Sérgio. Eu digo que tecnologia não vence tecnologia. A gente falava muito de antivírus antigamente, né? Tem que ter antivírus no computador, hoje se fala em antivírus no celular. Mas veja, quem produz um vírus, né, o criminoso que produz o código-fonte de um vírus, ele conhece o antivírus, então ele já produz um arquivo malicioso tentando sobrepujar, né? Transpassar o antivírus, por exemplo. Não é que não funcione, não, é extremamente importante nós tomarmos todas as medidas necessárias. Só que só a tecnologia, ela não é suficiente quando a nossa educação digital, ela talvez não consiga suprir ela precisa buscar esses conhecimentos também. Então trabalhar com a educação digital é algo extremamente importante. Nós temos uma lei federal, né, do começo do ano passado, que determina que as escolas incluam matérias, né, na grade sobre educação digital. E existem várias outras práticas, várias outras questões, só que nós precisamos efetivamente praticar isso, porque nós temos uma lei que diz que isso deve acontecer, mas as escolas ainda não têm isso na grade. Então a educação partindo das crianças e adolescentes
sabem mais que os próprios pais e que podem conduzir, que podem ajudar, né, mediar essa questão da educação digital é extremamente importante. Então, sem demagogias, a educação digital e a forma como nós utilizamos é extremamente importante. Sobre as leis, eu entendo que nós temos uma proteção das vítimas de crimes cibernéticos, uma proteção dos usuários, né, dos titulares de dados pessoais. Acontece que, mesmo tendo uma proteção, o cumprimento, né, ou talvez a dose da pena ainda não seja adequada para inibir o criminoso. Há uma falsa sensação de impunidade, há uma falsa sensação de anonimato. Nós sabemos que a lei que responsabiliza, nós sabemos que é possível identificar, né, na maioria dos casos, os criminosos, só que as penas aplicadas muitas vezes não inibem. Então, eu entendo que fazer uma revisão de tudo que envolve, né, responsabilidade na internet, principalmente no que se refere, né, à dose das penas, é algo extremamente importante. Nós estamos, eu falo isso com muita preocupação, Sérgio, porque nós estamos num momento que nós não conseguimos nem mesmo parar, né, o aumento. Nós estamos num momento que nós não conseguimos parar o aumento dos crimes cibernéticos, o aumento das vítimas, e todos nós, se não houve uma tentativa conosco, se já não fomos se não somos uma vítima de uma maneira ou outra, conhecemos alguém muito próximo que sofreu algum golpe cibernético, né? Então, nós estamos num momento muito grande que, se nós não pararmos e mudarmos agora, tudo isso vai virar um caos em muito pouco tempo. A gente vai conseguir fazer muito pouca coisa na internet em segurança. Então, trabalhar com a educação digital e também rever principalmente as doses das penas, das responsabilidades, e também, no que se refere aos dados pessoais, a responsabilidade das empresas no trato dos nossos dados pessoais, e principalmente quando acontece alguma coisa, é algo extremamente importante e tem que ser revisto agora com urgência. Muito preocupante, doutor Fernando Peres, os golpes crescendo. Esses dias eu vi um áudio, eu não pude verificar a autenticidade do golpe, né? O golpista tentando aplicar aquele golpe do cartão de crédito que foi utilizado em uma compra suspeita e já ia fazer um encaminhamento para aplicar o golpe, e a vítima, né, a suposta vítima do outro lado, já escolado, falou: você acha que eu vou cair num golpe desse? E acaba puxando o papo com o golpista. Ele fala que tem os dados da pessoa, fala até dos imóveis que essa pessoa tem, a família dele. A gente fica preocupado, porque são dados que nós nem imaginamos que um criminoso tem nas mãos, e o golpista ainda fala: a gente só procura gente grande, fulano. A gente não vai procurar pobre, né? A gente gosta também muito de Brasília, porque lá o padrão de renda, o nível de renda é elevado. É assustador tudo isso, né? Você veja que é organizado e que é tudo pensado, né? Eu fico bastante preocupado e não incentivo, por exemplo, quando alguém recebe e toma consciência que é um golpe, de tentar, né, contestar, discutir, brigar, ofender o criminoso, e justamente por esse motivo, Sérgio. Ele sabe muito mais sobre nós do que nós sobre eles, né? Muitas vezes esse criminoso está dentro de um presídio, ou ele está num lugar que é inaconsável, muitas vezes ele está até em outro país. É muito fácil você simular hoje, por exemplo, né, um perfil num WhatsApp, mesmo estando em outro país. Então é muito perigoso, porque eles sabem muito sobre nós. E por que eles possuem tantas informações? Justamente como nós estávamos conversando, a unificação de bancos de dados, diferentes de bancos de dados, e isso tudo um software consegue fazer. Ou seja, ele pega diferentes informações e ele mesmo unifica diferentes bancos de dados que foram vazados, ou produtos de invasão, né, de hackers, e consegue ter esse conjunto de informações sobre nós. Hoje, nossos dados, eles circulam, e eu não digo de web, eu não digo de forma criminosa, mas tem muitas informações sobre nós na internet, né, são ações judiciais, Sim, ou manifestações nossas, documentos, e por aí vai. Então a gente tem que tomar muito cuidado e agir do mesmo modo que às vezes a gente tem medo, às vezes, de sair na rua em determinado horário, né? Ou lugar que não tenha muita gente. Na internet é a mesma coisa. A gente precisa tomar muito cuidado, porque ela é covarde e muitas vezes a gente não consegue, né? Nós não conseguimos nos defender da maneira adequada a nos proteger. Doutor Fernando Peres, muito obrigado por estar conosco mais uma vez aqui na Rádio Justiça, especialista em direito digital, professor, falando sobre esse vazamento chamado mãe de todos os vazamentos de dados.
Obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça. Até a próxima. Muito obrigado, querido Sérgio, queridos ouvintes, todo o pessoal da rádio, e que todos tenhamos uma excelente semana.